Bom dia, galerinha. Primeiro ano, né? Primeiro G, primeiro técnico de informática. Professor Marcão aqui. Hoje para falar das origens da humanidade, né? Antes de falar sobre isso, lembrando que você está, principalmente você que é do técnico de informática, você está em um curso que exige muito de você, principalmente nessa área da tecnologia. Então, eu vou expor para trabalhar muito. Você vai fazer muita atividade usando as tecnologias, é claro. Você que é fera nas tecnologias, eu sei disso. E você do primeiro G também não fica com tristezinho não, porque você também vai fazer. E passou um caminhão aqui agora, eu acho que vocês ouviram tudo. Vamos lá então. A origem da humanidade. Bom, existem duas teorias para explicar a origem da humanidade. A primeira teoria é o criacionismo, que fala que o homem surgiu através da criação divina, pela vontade de Deus. A fonte histórica para essa teoria é a Bíblia. Eu, Marcão, não acredito que isso é teoria. Para mim, isso aí é a mais verdade, a única verdade para o surgimento do homem. Né? Eu sou criacionista. Isso está lá em Gênesis, né? A história que fala que Deus trouxe o homem do pó da terra e trouxe a mulher da costela do homem, Adão e Eva. A segunda explicação é a explicação evolucionista, que diz que, através de Charles Darwin, que o homem e o macaco evoluíram de um ancestral em comum. Né? O Charles Darwin traz essa teoria no livro A Origem das Espécies. Aqui a gente tem um esqueminha da evolução que a gente vai ver melhor no próximo slide. Tá aqui. Então o homem surge lá com o Australopithecus, depois vem o Homo habilis, depois o Homo erectus, o Neandertal e finalmente o Homo sapiens, que somos nós. E segundo o evolucionismo, o homem continua evoluindo. O Australopithecus, eles encontraram, os cientistas, os arqueólogos, encontraram um fóssil de um Australopithecus na Etiópia, que datava de mais de 3 milhões de anos. E o cara que encontrou estava escutando uma música dos Beatles na hora, chamada Lucy. Não sei, talvez você já ouviu ela. Ela é mais ou menos assim, ó. Lucy in the sky is diamond. Lucy in the sky is diamond. Lucy in the sky is diamond. Lógico que ela não é só essa parte. Isso é só o refrão. Isso é só aquela parte que fica repetindo, né? E eu canto muito bem, você viu. Então, era uma moça, uma senhora, uma pessoa, uma mulher. Esse fóssil pertenceu a uma mulher. Eles fizeram os estudos e concluíram que era de uma mulher. E por conta do cara estar escutando essa canção, Lucy, deram um nome para ela de Lucy, né? Era o fóssil mais antigo, mas depois eles encontraram fósseis mais antigos ainda que o da Lucy. Mas o da Lucy ficou o mais famoso de todos. Esse homem, no primeiro momento, ele é um homem nômade. Isso a gente está falando lá da pré-história. Lembra da linha do tempo da última aula? Pois é. Aqui à esquerda a gente tem um homem representando o seu estado nômade. O que é o nomadismo? O cara ele não tem uma moradia fixa. Ele fica mudando, procurando alimento, né? Procurando proteção, enfim. Então esse cara ele mora em uma região X. Aí lá tem muita caça, tem muita pesca, tem muito fruto para ele coletar. Beleza, ele tá lá vivendo de boa, faz sua barraca, vive por ali, dá suas pescarias, cata umas frutinhas na natureza, mata uma caça, né? Ele já sabia usar o fogo, ele vai lá, assa essa paradinha, vive de boa ali. De repente, chega uma época que o peixe fica ruim de rio, acabam os frutos e todos os animais morreram porque ele comeu todos. Aí o que acontece? Esse cara não sabe criar animais, não sabe plantar e o peixe acabou. O que ele faz? Ele vai mudar dali, vai para outro lugar procurar todas essas coisas na natureza, né? E aí então, por esse motivo ele é nômade, ele não se fixa a um território, ele procura alimento, ele vaga pela terra procurando alimento. Aí
ao passar dos milhares de anos, esse homem ele vai migrar do nomadismo para vida sedentária, porque ele aprende várias coisas, como por exemplo, ele aprende agricultura, a gente pode ver aqui nesse slide da direita, ele aprende a criar animais, a gente vê ali a vaca, a cabra, esse bicho aqui não sei o que é, esse outro aqui também não, enfim, o porco, a cabra, o boi, a vaca, o bezerro, o cavalo, né, o carneiro. Ele passa a domesticar esses animais, então ele aprende pecuária. E por esse motivo ele também cria ferramentas para utilizar nesse processo. E por esse motivo ele torna-se sedentário, ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, porque agora ele produz o seu próprio alimento, né? Esse modo de produção chama asiático. E aí, um fator importantíssimo para que ele torne-se sedentário é a água, é o rio, né? Esse homem, ele se fixa no Oriente Médio ali, em uma região que é conhecida como Crescente Fértil. Por que é Crescente Fértil? Porque se você for desenhar o local onde esses homens tornam-se sedentários, onde eles se fixam, vai formar um desenho de uma ilha no seu estado crescente. Aliás, uma lua no seu estado crescente, como a gente vê aqui no mapa. E nessa região você tem os rios Nilo, o rio Jordão e os rios Tigre e rio Eufrates, que são rios com águas boas, que fertilizam o solo, que dão irrigação para o solo e ao mesmo tempo fertilizam com humus, que é um tipo de adubo natural, resultado de restos de vários seres vivos que morreram e que ficam depositados no fundo do rio. Quando o rio transborda, esse humus fica depositado às margens do rio, né? E aí vira um adubo natural que eles utilizam para fertilizar o seu solo e plantar suas plantações, certo? Bom, voltando um pouco antes do Crescente Fértil, o ser humano ele surge ali na África, né? No criacionismo ele surge ali no Jardim do Éden, onde é o rio Tigre e o Eufrates, e aí ele começa a povoar toda a África, toda a Ásia, e chega um momento que ele vai para a América. Existem essas explicações aqui para o homem vir para a América. Uma é que ocorreu uma era glacial, o Estreito de Bering, que está aqui entre a Ásia e a América, na região onde hoje é a Rússia e o Alasca, ali o Estreito de Bering congelou, virou uma espécie de ponte, e os homens começaram a passar por ali e atingiram a América. E ao longo de milhares e milhares de anos eles foram povoando todo o continente americano. E aí eles deram origem aos povos pré-colombianos, né? Os astecas, os maias, os incas, os índios brasileiros, os índios dos Estados Unidos, enfim. Existem outras teorias que dizem que esse homem veio navegando em pequenas embarcações pelo Oceano Pacífico e atingiram a América. Mas tem gente que acredita muito nessa explicação, porque o índio tem o olho puxadinho, o índio da América do Sul, muito parecido com os povos dessa região aqui da Polinésia, da Malásia, né? Por causa disso eles acreditam nessa teoria. E tem gente que acredita que aconteceu das duas formas, tanto pela vinda do Estreito de Bering, quanto aqui navegando pelo Oceano Pacífico, né? Então essa é a explicação para a chegada do homem à América. Aqui estão os povos pré-colombianos, né? Os esquimós, os comanches, os astecas, maia, inca, e os índios tupi, aruac, G, né? Os tupi-guarani, aqui no Brasil. Desculpa. Bom, a primeira civilização de fato assim que surgiu mesmo para valer foi a civilização mesopotâmica. O que significa a palavra Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. É a terra que está entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E daqui surgiu então essa civilização mesopotâmica. O povo então passou a morar aqui às margens desse rio, usava as águas do rio para fertilizar o solo, para irrigar o solo, e aqui criava os seus rebanhos, né? Boi, cabra, ovelha, porco, cabra, boi, ovelha, cavalo, boi de novo, né?
cabra, enfim, ovelha, porco, esses bichos assim que a galera usa para se alimentar da pecuária. Então, esses são os impérios mesopotâmicos que a gente vai estudar. O Sumério, depois os Acádios, depois os Assírios, depois os Babilônicos. Sumério é esse vermelho aqui, depois os Acádios, o verde mais escuro, o Assírio, que é o amarelo, e o Babilônico, que é o verde mais claro. Eles não existiram no mesmo período, né? Um surgia, depois surgiu o outro que dominava o que tinha anteriormente, e assim sucessivamente. Então esses são os povos mesopotâmicos. Depois veio a sociedade egípcia, que se desenvolveu em torno do rio Nilo, tá? Da mesma forma, a importância do rio Nilo é a ideia de que ele fertiliza o solo, né? E por causa disso eles tinham o rio Nilo como deus. Os egípcios consideravam o rio Nilo um deus, né? Uma grande dádiva dos deuses, o rio Nilo é a dádiva. O Nilo é a dádiva do Egito. Ele dá as bênçãos para a população egípcia, né? Porque a população egípcia depende do rio Nilo para sobreviver. Porque se você observar, o Egito está no meio do deserto, mas tem um dos maiores rios do mundo que passa no meio desse deserto. E ali surgiu a civilização egípcia, beleza? Depois também a gente tem os hebreus que surgiram ali onde está o rio Jordão. Está aqui o Moisés conduzindo o seu povo, passando pelo Rio Vermelho. Né? Mas isso aqui é assunto para outra aula, assim como a China antiga, enfim. Então, pessoal, era isso. Vocês vão fazer uma avaliaçãozinha e boa sorte para vocês nessa avaliação. Um forte abraço por aqui, do Marcão, e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser.